T-News. Apresentação: Marely Martins. Entrevista T-News. E agora nós vamos conversar com o deputado federal João Arruda, do MDB, que está hoje aqui nos estúdios da Rádio T. Bom dia, deputado. Bom dia, Marely. Bom dia, amigos da Rádio T. Bom dia, Laroca. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós temos conversado, é claro, com frequência com os pré-candidatos, no caso do senhor, a reeleição, né? O senhor que já é deputado federal, e a gente nota uma preocupação tanto dos pré-candidatos, como também de uma parte da sociedade em relação às eleições, porque muita gente está revoltada, dizendo que não vai votar, a possibilidade de que tenhamos um número muito maior de abstenções e de votos nulos nessa eleição, por conta da revolta até diante de tanto escândalo de corrupção. Como é que vocês que estão aí já em pré-campanha encaram esse cenário? Não tenho nenhuma preocupação. Acho natural que exista uma revolta da sociedade por conta dos escândalos, das operações criminosas, enfim, do denuncismo e do criminalismo que existe na classe política, em relação à classe política de todo o Brasil. Mas quem exerceu o mandato, eu exerci 2 mandatos, busca, através da reeleição, a aprovação ou desaprovação do mandato. Se a população entender que é bom que eu fique no mandato, que eu continue exercendo o mandato, ela me manterá no cargo. Caso ela queira mudar, ela vai votar contra mim e outros candidatos e o meu mandato se encerra em janeiro do mês de 2019. Deputado, o PMDB, que é o seu partido, na verdade hoje é MDB, é diferente o MDB do Paraná do MDB de Brasília? Por isso que é o maior partido do Brasil. Porque é diferente no Paraná, porque é diferente em Brasília, porque é diferente no Nordeste, é diferente no Sul. Você veja, o MDB do Rio Grande do Sul é um partido que milita mais no campo da direita. No Paraná, mais da esquerda. No Nordeste, em diversos estados, também no campo da esquerda. A nível nacional, alguns estados apoiam o presidente Lula, o PT, apoiaram no passado a Dilma, em outros apoiaram o Aécio. Portanto, cada PMDB, cada diretório tem uma história. Mas a comparação que você deseja fazer aqui é sobre a relação Requião e PMDB nacional. Sim. Mas com Temer, na verdade, né? Requião e Temer, sem dúvida, é muito diferente. Em diversos aspectos. O MDB nacional tem implantado algumas políticas públicas que são diferentes daquelas que o Requião pessoalmente acredita e defende. Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui, mas já que o Laroca levantou novamente o tema, o senhor é sobrinho do senador Roberto Requião, que é o presidente do MDB no Paraná, e o senhor votou em diversos projetos junto com o Temer. Primeiro teve o apoio da Dilma Rousseff, depois votou a favor do impeachment, aí teve várias votações polêmicas em que o senhor votou junto com o Temer, divergindo aí das opiniões do senador Roberto Requião. Como é que vocês conseguem trabalhar com esses conflitos aí dentro da bancada do PMDB aqui do Paraná? Bom, Requião é o Requião, o deputado João Arruda é o deputado João Arruda. Aquilo que é estabelecido pelo Diretório Nacional, pelo PMDB, é algo que a bancada tem que normalmente seguir. Assim como o Requião e o Diretório Estadual exigem fidelidade dos deputados estaduais, o mesmo acontece a nível nacional. Nunca deixei de votar contra as minhas convicções. E votações polêmicas, eu tomo cuidado de consultar a minha base eleitoral. Como foi o caso do impeachment, como foi o caso da denúncia do presidente Temer. Todas essas votações mais difíceis, mais polêmicas, eu fiz questão de consultar a minha base eleitoral. A minha base MDBista aqui do Paraná. E sempre votei de acordo com a vontade dessa base que me dá sustentação aqui no estado para que eu possa não só exercer o meu mandato, mas disputar a eleição também. É a base que me apoia durante o processo eleitoral, com todo respeito às posições do Requião, e muitas delas eu consulto o próprio Requião, converso com ele, mas democraticamente tomo as minhas decisões. O senhor é pressionado nessas votações, o senhor como membro, e dentro dessa diferença que às vezes o senhor demonstra com até algum pensamento da atual presidência, do Temer, daquele grupo que o cerca lá em Brasília, o senhor às vezes é pressionado com aquela questão partidária, daquela fidelidade partidária lá no momento da votação? Existe pressão, deputado? Claro que existe pressão.
eu admito isso, assumo isso. Existe fechamento de questão, tanto da bancada quanto do partido. E o risco do deputado federal de votar contra o partido é de ser expulso. E com a expulsão, o deputado federal corre o risco de perder o mandato, diferente do senador, por exemplo, que não perde o mandato. Não existe nenhum caso de perda de mandato de senador que não cumpriu o fechamento de questão do partido, realizado pelo partido ou pela bancada de senadores. No caso de deputados, já existiram casos. Isso aqui aí é complicado, né? Porque vocês, deputados, são eleitos pela população para representarem a população e votarem aquilo que é do interesse da população. E muitas vezes acabam tendo que virar reféns aí dos caciques dos partidos e não representam como deveriam a população. Nós representamos o povo brasileiro, deputado federal, diferente do senador que representa o Estado. Mas antes de representar o povo brasileiro, você busca a legenda através da convenção e em um partido político. Esse partido tem um estatuto que tem que ser seguido. E dentro do estatuto do PMDB, eles abrem essa margem, essa possibilidade. Deputado, o que a gente vê, o que a gente sente, e houve uma pseudo-reforma eleitoral, que na verdade não podemos nem chamar de um puxadinho que teve para esse próximo pleito e para os próximos pleitos, a gente vê o Brasil na mão de presidente de partido. Então vamos lá. Roberto Jefferson, presidente do PTB, Romero Jucá, me parece que está presidindo o PMDB, Valdemar da Costa Neto no PR. A gente começa a sentir, deputado, que essa reforma que nos foi prometida lá atrás, ela não foi feita. E pior, entregaram o Brasil na mão de presidente de partidos políticos. E não são as melhores referências, principalmente esses nomes que estão aí. Mesmo o presidente do seu partido, Romero Jucá, o Valdemar da Costa Neto, todos respondem a uma verdadeira capivara, como diz no jargão popular. Eu pergunto, o que faltou para fazer a reforma e por que entregar... Kassab também, que é presidente do PSD. Que é do presidente do PSD, que responde também aí na Lava Jato. Eu pergunto, por que não foi feita a reforma? Por que nos entregaram o Brasil na mão do presidente de partido político, deputado? Essa reforma foi vergonhosa mesmo, que você mesmo disse. Foi uma mini reforma. Nós tivemos alguns avanços, talvez, importantes, e retroagimos em outros aspectos. Mas antes de qualquer reforma política, eu sempre defendi a reforma dos partidos. Um estatuto único para todos os partidos do Brasil, em que a democracia interna prevaleça. Porque hoje, infelizmente, nós não temos a participação dos filiados, exatamente porque as decisões são tomadas por meia dúzia de caciques. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, um processo democrático de escolha de diretórios com a participação de todos, esses sim, daí, como a Amarelli mesmo disse, seriam aqueles que estabeleceriam as diretrizes do mandato legitimamente, do mandato que desse legitimidade para que o parlamentar representasse de fato o povo brasileiro. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos mais de 100 mil filiados do PMDB. Quantos participam das reuniões? Quantos estabelecem regras? Quantos fecham questão aqui no partido para que, antes da convenção, quando a gente coloca o nome para disputar uma eleição, nós tenhamos compromissos com o partido em relação à reforma eleitoral, em relação a outros pontos da legislação, e no caso do deputado estadual, ou mesmo do vereador, do prefeito, do governador. Portanto, é muito importante o teu comentário exatamente porque nós precisamos avançar não numa reforma eleitoral daqui para frente, mas em uma reforma dos partidos políticos. Porque o processo democrático, com o número de filiados que cada partido tem, quando existe a possibilidade de participação de todos, você muda as regras do jogo e daí não tem aquele presidente eleito que toca um partido como um cartório, fica lá para sempre. Nós estamos conversando com o deputado federal João Arruda, do MDB. Deputado, nos conte um pouquinho sobre os bastidores aí da pré-eleição. Já sei que tem bastante gente se movimentando, muita gente utilizando da internet para se promover com recursos que são, na verdade, dinheiro público. Como estão os ânimos aí nos bastidores das eleições? Olha, o PMDB, posso falar pelo meu partido, uma decisão em off de bastidores aqui para os ouvintes da Rádio T, é de que o Meirelles será candidato único, praticamente, na convenção. Vai disputar sozinho a convenção. Hoje, por exemplo, o senador Requião
que sempre teve dificuldades para disputar uma convenção nacional e se eleger candidato a presidente da República pelo MDB, teria grandes chances exatamente por conta do desgaste do atual governo e do grupo que hoje dirige o partido, que é vinculado ao próprio governo. Eu me considero parcialmente desse grupo também, porque estive com eles em diversas votações e faço parte da executiva nacional. Mas as regras do jogo também mudaram e agora as convenções vão acontecer, muitas delas as estaduais principalmente, antes da convenção nacional. Portanto, o senador Requião não poderá colocar o nome dele à disposição do partido para ser candidato a presidente da República, porque a convenção aqui do Paraná acontecerá agora no dia 21 e ele será candidato a senador, homologado pelo partido. Não poderá colocar o seu nome para uma outra disputa eleitoral. Portanto, as coisas ficam agora, daqui para frente, aqui uma leitura, uma narrativa do processo interno do MDB, que muitos querem saber. O Meirelles é o pré-candidato e pré-candidato único na convenção do MDB. É claro que de última hora podem apresentar uma proposta de coligação com o PSDB, com o PT, enfim, qualquer partido, mas hoje o que nós temos visto é que o Meirelles é candidato único. E aqui no Paraná, como é que fica o MDB em relação às eleições do governo do Paraná? Nós temos os pré-candidatos Ratinho Júnior, do PSD, Cida Borghetti, que é a governadora e vai concorrer à reeleição, ela que é do Partido Progressista, e também o nome do Osmar Dias, do PDT, ainda o Dr. Rosinha, do PT. Como é que fica o MDB nesse cenário? Nós vamos buscar, dentro do processo eleitoral, a reeleição dos 6 deputados que temos, tentar ampliar essas bancadas, a federal e a estadual, quem sabe com mais 1 ou 2 nomes, deputados estaduais, e quem sabe mais um nome para deputado federal, para que a gente possa voltar a ter os 4 deputados federais do MDB do Paraná que tínhamos. A reeleição do senador Roberto Requião e a nível estadual, em relação a majoritária para governador do estado e a segunda vaga para o Senado, nós estamos ainda avaliando, estamos conversando com diversos partidos, o momento é de diálogo entre todos os partidos, mas estabelecemos uma proposta, que é o fortalecimento das estatais, da Sanepar, da Copel, que é o diálogo e uma relação boa com os servidores do estado, sem pancadaria na frente da Assembleia Legislativa e sem a roubalheira da Quadro Negro, que é o resgate ao projeto do MDB de fortalecimento das pequenas empresas, das microempresas, a política de incentivo que tínhamos. Então, dentro desses pontos programáticos, nós vamos buscar uma aliança com um candidato a governador que nos represente. Se a gente não consiga... Diálogo, só um pouquinho, diálogo aberto com todos, então, com o Ratinho, com o Cida... Mesmo eles sendo representantes da gestão Richa? Não subimos no palanque com o Beto Richa e não apoiamos candidatos que representam esse governo que faliu o Estado, tanto do ponto de vista financeiro, econômico, quanto moral e ético. Aí a alternativa hoje seria Osmar Dias, então? Você que está dizendo. Não, estou perguntando para você. Não, eu posso... Podemos Se vocês apoiar não querem o candidato, grupo do Richa... O Jorge Bernardi é candidato pela Rede... Enfim, nós temos outras alternativas e também temos sempre a possibilidade de lançar um candidato próprio. Deputado, fundo partidário. A gente sabe que o MDB vai pegar o maior quinhão dos 1 bilhão e 700 milhões, me parece que um pouco mais de 200 milhões. Como é que vai ser a distribuição? Vão cortar aquele que não votou ou que se comportou não de acordo com as premissas do Romero Jucá, do Temer? Como é que vai ser essa distribuição de recursos? Porque a gente sabe que vai ser muito difícil hoje para fazer a campanha, a busca de recursos, porque as doações de campanha elas vão estar somente centradas na pessoa física, em vaquinha, que a gente já viu que não sei se vai dar certo. Vaquinha virtual. Vaquinha virtual. Eu pergunto, vai ter uma regra ou a regra vai ser estabelecida pelo Jucá e ele vai cortar aqueles que não se comportaram de acordo com a sua vontade? Algumas regras já foram estabelecidas pelo próprio TSE, os 30% do fundo para candidaturas de mulheres, e critérios também foram estabelecidos pela Executiva Nacional e pelo Diretório. Mas ninguém ficará de fora se estiver enquadrado nesses critérios. O que nós estamos fazendo a nível nacional
e eu busco isso na executiva, é o fortalecimento de candidatos a deputado que não tenham mandato. Por 2 motivos. Primeiro, que nós precisamos estimular a renovação e a participação de todos no processo eleitoral. Em segundo lugar, os partidos precisam de chapas. E com o financiamento dos partidos para bons candidatos, e aí a gente pensa num projeto a médio e longo prazo, do ponto de vista eleitoral, que é lançar um candidato a deputado em uma cidade grande, como aqui, por exemplo, em Ponta Grossa, nós temos o Júlio Killer, que sairá candidato a deputado estadual, fortalecer o nome do Júlio, já para pensar na próxima eleição de prefeito. Isso pode acontecer em Ponta Grossa, pode acontecer em Maringá. Não que ele não tenha condições de se eleger, tem e muitas, mas nós podemos fortalecer quadros no nosso partido. E aí vem aquela discussão que eu te disse agora do fortalecimento dos nossos quadros internos, dos partidos, de maneira democrática e justa. Então os novos vão ser prestigiados. Nós estamos brigando para isso. Já conseguimos um avanço importante, que foi um repasse para o diretório do partido. Esse dinheiro vem livre, não vem para uma candidatura específica de senador, ou de deputado federal, ou de deputado estadual, ou governador. Vem livre. Esse dinheiro pode ser distribuído entre os pré-candidatos, entre os candidatos a deputado estadual e federal que não detêm o mandato. Vou voltar um pouquinho aqui na questão da eleição para o governo do Paraná, porque eu lembro que logo que começamos a falar dos nomes, né, dos pré-candidatos, tiveram várias conversas entre o Osmar Dias, o senador Roberto Requião, enfim, integrantes do MDB aqui do Paraná. Houve alguma ruptura que hoje a gente percebe que o diálogo parece que já não está mais do mesmo jeito? Nenhuma ruptura. As conversas continuam da mesma forma. Nós precisamos ver esses pontos programáticos para que o nosso candidato apoiado pelo partido, se enquadre dentro daquilo que desejamos para o estado do Paraná. A presença do senador, ele teve numa reunião com a Cida Borghetti, me parece que essa semana que passou, foi um cutucão para alguém que não está se decidindo? O que está acontecendo? Por que essa ida do Requião? Porque a gente sempre viu uma postura do Requião sempre firme, né? Sempre firme, ele com posicionamento, ele batendo muito no governo Beto Richa, que foi um governo que, na minha opinião, errou muito. Né? Eu pergunto, foi um recado para alguém essa ida na reunião com a Cida? Continua firme, uma coincidência, um encontro regional com rádios comunitárias de todo o estado do Paraná sobre um projeto que tramita no Senado de aumento de potência das rádios e uma discussão que acontece no Congresso Nacional. E eu te devolvo a pergunta com outra pergunta. Você consegue enxergar o Requião no palanque da vice do Beto Richa? Eu vejo com dificuldade. E a outra pergunta que eu faço, se consegue enxergar o Requião e os deputados estaduais e federais, assim como eu, que fizeram oposição a esse governo corrupto nos últimos 4 anos, no palanque de um secretário do Beto Richa? Eu vejo com dificuldade, mas teve deputado que saiu do partido para ficar com o Beto Richa. Eu queria entrar nessa também, porque nós tivemos um exemplo Subiu aqui, no palanque dele. O problema dele, ele optou por estar próximo da turma do Richa, talvez por desespero, por conta da legenda, ou por outros fatores aí que a gente discutia há pouco aqui, que podem ser determinantes, como fundo eleitoral, ajuda para a campanha. Aí não cabe a mim fazer esse julgamento. Eu sei que, claro, o senador Requião pelo menos tem sido coerente, o que se espera é que continue sendo coerente, mas é que na eleição, deputado, a gente vê cada mudança da água para o vinho. Nós temos um exemplo aqui em Ponta Grossa, não tem por que não citar o nome, do deputado federal Aliel Machado, que agora está no PSB, que sempre foi oposição ao governo Richa, que hoje sobe ao palanque ao lado de Cida Borghetti, que está percorrendo o Paraná como pré-candidato ao governo e também fazendo campanha para o Beto Richa ao Senado. Então a gente fica realmente assustado com essas mudanças que acontecem na eleição. Não está fazendo campanha para o Beto Richa e pediu autorização, o aval do PSB para apoiar o Requião para o Senado, que foi o senador que apoiou ele aqui na campanha. O Aliel, o deputado federal Aliel, ficou sem alternativa nesse processo todo, exatamente porque o MDB a nível nacional, como disse o Laroca aqui, é diferente do MDB estadual. Ele já vinha fazendo oposição há muito tempo. A vida política em Brasília é diferente. No Congresso Nacional, o PSB, por exemplo, aqui, infelizmente, é um partido vinculado ao Beto Richa e esse grupo. Mas a nível nacional é completamente contra a maneira, o comportamento do Beto Richa e dos seus aliados. Faz oposição ao PSDB e ao grupo que governa junto com o MDB, inclusive.
Então, essas divergências que existem por conta de uma conjuntura que existe em Brasília e outra nos estados ou em cada município, precisa ser analisada. E aqui nós temos um quadro no Paraná em que o paragovernador, o próprio Aliel, ficou sem alternativa exatamente por conta de uma disputa que se estabeleceu aqui, na minha maneira de enxergar, equivocada, que se transforma uma disputa para o Congresso, para uma vaga no Congresso Nacional, como se fosse uma disputa eleitoral majoritária para prefeito de Ponta Grossa. Esse é o grande equívoco desse processo, infelizmente. Daí, em um palanque ficou um candidato a deputado federal com o Osmar Dias, o outro candidato a deputado federal com o Ratinho Júnior, e o próprio Aliel ficou sem a possibilidade de palanque. Agora, discutiu essa possibilidade, inclusive, de avançar com um candidato de oposição, como Osmar Dias, por exemplo, durante muito tempo, e não teve eco naquilo que buscou, não teve retorno naquilo que ofereceu como parceria no município de Ponta Grossa e região. Deputado, o senhor é relator de um projeto de lei que revoga a lei de licitações e cria uma nova norma para concorrências públicas no Brasil. Um dos artigos prevê que nos casos de obras de grande vulto será exigido de empreiteiros contratados pelo poder público um seguro, uma garantia de 30% do valor inicial do contrato. Só que na mídia nacional e nos bastidores estão dizendo que o senhor estaria agindo para beneficiar um conglomerado de empresas da sua família, envolvendo seu sogro, sua esposa. Isso é verdade, deputado? Não é verdade, e hoje sai a minha nota, o meu direito de resposta nessa mídia nacional que acaba Folha de São Paulo, influenciando alguns veículos de comunicação no Paraná. O projeto de licitações, a lei de licitações, é extremamente importante para melhorar a gestão no Brasil, dar mais eficiência, estabelecer planejamento, governança, profissionalismo através da capacitação, prevenção através do combate à corrupção, a prevenção, e também a tecnologia e inovação. A lei de licitações é de 1993, não tinha nem internet naquela época. E o seguro-garantia, que você mesmo citou aí, eu acabei prejudicando no meu relatório. Esse foi o erro e por isso me deram o direito de resposta na Folha de São Paulo. O projeto que veio do Senado, que estabelecia um teto, estabelecia um valor mínimo de 100 milhões de reais para, acima disso, obras de grande vulto, com a exigência, a obrigatoriedade da contratação do seguro-garantia. Eu aumentei esse teto para 200 milhões de reais, restringindo ainda mais a contratação do seguro-garantia. Agora, não é porque meu sogro, que péssimo genro que eu sou então, né? Mas não é porque meu sogro tem participação de um grupo empresarial e tem uma empresa de seguro-garantia nesse grupo que eu tenha que me colocar contra o seguro-garantia. Eu sou favorável ao seguro-garantia porque é isso que garante a execução das obras. Você vê lá na televisão, diariamente, no Jornal Nacional, aqueles vídeos na horizontal do povo reclamando, falando que o que eu quero para o Brasil é um Brasil que não tenha obras paradas. E, de repente, você tem empresas irresponsáveis que não têm garantia, assumem compromissos, não executam obras e as obras ficam inacabadas e quem perde é o interesse público. Nós conversamos com o deputado federal João Arruda, do MDB aqui do Paraná. Obrigada pela sua participação aqui no TNews, deputado, e bom dia. Você veja que eu sou um homem corajoso. Sexta-feira 13, encarar Amarelli e a Laroca aqui na Rádio T. Muito obrigado. Mas deu boa a entrevista. Muito obrigado. Foi ótimo, muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, deputado. Sempre um espaço aberto para você aqui. TNews.